Meus amigos, o tema que iremos abordar no dia de hoje diz respeito ao fracasso no Brasil na construção de seu progresso político, econômico e social ao longo da história. Esta é uma questão que interessa a todo o povo brasileiro. Muitos se perguntam como se explica que o Brasil, que é detentor de tanta riqueza, de tantos recursos naturais e de um povo inteligente e que demonstrou ao longo da história ter capacidade para realizar grandes projetos em várias áreas do conhecimento, como é que se explica que o Brasil tenha fracassado ao longo da história na promoção do seu desenvolvimento político, econômico e social? E que apresenta, no momento atual, um quadro que eu diria o mais devastador já registrado na história do país. Eu tenho a lhes dizer que há muitos anos que eu venho pesquisando sobre a questão do desenvolvimento. Durante mais de 50 anos de pesquisa que temos realizado, nós elaboramos ou publicamos vários livros abordando a questão do desenvolvimento. E o primeiro livro que nós publicamos, analisando o Brasil, esse primeiro livro trata-se deste, um projeto para o Brasil. Este livro foi publicado pela editora Nobel de São Paulo, exatamente no ano 2000. O segundo livro que nós publicamos trata-se do livro que tem o título De Collor a FHC. Nós analisamos neste livro as mudanças que ocorreram no Brasil de base neoliberal, que começou exatamente a partir do governo Collor. Esse livro, que foi publicado pela Gráfica, editora e gráfica, a Nobel, aliás, pela editora Nobel de São Paulo, novamente, esse livro foi publicado exatamente no ano de 1998. Analisamos exatamente em 1998, 8 anos de governo no Brasil sob, digamos assim, o procedimento, vamos dizer assim, ou sobre a política neoliberal que foi adotada a partir do governo Collor. E aqui analisamos as consequências que essa política trouxe para o país. Um outro livro que nós publicamos, exatamente pela editora CRV de Curitiba, no Paraná, esse livro foi publicado no ano 2012. Nós analisamos, esse livro tem um título, Os Fatores Condicionantes do Desenvolvimento Econômico e Social. Nesse livro, nós procuramos analisar os fatores que condicionaram o desenvolvimento não só dos países capitalistas desenvolvidos, como também de países, digamos assim, emergentes, que a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, apresentaram um elevado nível de desenvolvimento, como foi o caso da Coreia do Sul, da China, de Taiwan. E a partir dessa pesquisa que realizamos do desenvolvimento desse país, nós chegamos a identificar
quais foram os fatores condicionantes do desenvolvimento econômico e social. Oportunamente, nós vamos lhes apresentar um vídeo falando exatamente sobre esses fatores condicionantes do desenvolvimento econômico e social, para poder exatamente explicar como esses países mais desenvolvidos conseguiram galgar esta condição. E também porque os países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, não conseguiram. Os fatores que levaram ao atraso econômico e social desse país. O último livro que nós publicamos abordando, sobretudo, o Brasil, diz respeito à invenção de um novo Brasil, que nós já tivemos a oportunidade de apresentar um vídeo lhes falando exatamente como o país poderá promover o seu desenvolvimento do ponto de vista político, econômico, social e ambiental. Mas o que nós pretendemos a partir desse momento é lhes falar exatamente sobre as causas do fracasso do Brasil na construção do seu progresso político, econômico e social ao longo da história. É importante observar que do ponto de vista de planejamento do processo de desenvolvimento, metodologicamente é importante identificar os obstáculos que se apresentam para o país no sentido de promover esse desenvolvimento. Então, meu propósito, exatamente nesta apresentação deste vídeo, é exatamente mostrar quais são os obstáculos que o Brasil enfrenta, e obstáculos esses que foram construídos ou foram colocados a partir do período colonial, quando os portugueses adentraram nosso território e se instalaram aqui no Brasil, e de modo que o que nós estamos assistindo hoje tem muito a ver com o processo a partir do qual o Brasil se desenvolveu desde o período colonial. Bem, então, iniciando nossa apresentação, eu tenho a lhes dizer que como já lhes disse, o que nós pretendemos é apresentar os fatores que contribuíram para o fracasso do Brasil, para alcançar elevados níveis de desenvolvimento político, econômico e social ao longo da história. Eu tenho a lhes dizer, já de início, que este fracasso ocorreu no período colonial, que foi de 1500 a 1821, e durante o Império, que foi de 1822 a 1889, e a República, que aconteceu exatamente após 1889. Esses fracassos, como já lhe disse, comprometeram o desenvolvimento político, econômico e social do país. O latifúndio implantado durante o período colonial, que ainda permanece no Brasil, foi o primeiro grande obstáculo, aliás, é o primeiro grande obstáculo que o Brasil enfrenta. Durante esse período, quer dizer, além do latifúndio que foi implantado durante o período colonial, o esforço de industrialização do país, que foi iniciado em 1930, ele foi comprometido com a internacionalização da economia brasileira a partir de 1955 e a adoção do neoliberalismo a partir de 1990. O esforço de industrialização foi comprometido com a internacionalização da economia brasileira a partir de 1955
simplesmente porque, com a passagem do governo de Getúlio Vargas, do segundo governo de Getúlio Vargas, para o governo Juscelino Kubitschek, a orientação que foi dada ao governo Vargas de que a indústria brasileira deveria comandar o processo de industrialização foi transferida exatamente durante o governo Juscelino Kubitschek para o capital estrangeiro instalado na indústria brasileira. Então, este fato, digamos assim, comprometeu o projeto original de Getúlio Vargas de, com base em capitais brasileiros, de nacionais, alavancar o desenvolvimento do país. Apenas para exemplificar, as experiências do Japão, da Coreia do Sul e da própria China tem muito a ver com a política que Getúlio Vargas pretendia tratar, de se apoiar exatamente em capitais internos do país para alavancar o desenvolvimento. Na medida em que, a partir de 1955, a economia brasileira e a indústria brasileira em particular passou a ter presença dominante do capital externo, o Brasil ficou condicionado a decisões que eram tomadas fora do país, exatamente na sede dessas empresas instaladas geralmente nos países capitalistas avançados. E a implantação do neoliberalismo contribuiu para que houvesse um processo de desindustrialização do país. Então a indústria brasileira foi comprometida exatamente por esse processo. Mas vamos lhes explicar mais detidamente sobre este fato quando nós abordarmos os períodos de governo exatamente de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e os governos subsequentes. Um Brasil que era dependente de Portugal no período colonial passou a ter sua dependência em relação à Inglaterra, sobretudo a partir da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. A partir de 1808, a Inglaterra passou a ser a potência dominante no Brasil. E, posteriormente, pelos Estados Unidos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Além dessas dependências em relação a países, o Brasil se tornou um país dependente do sistema financeiro internacional, do qual procurou captar recursos de investimentos, sobretudo em infraestrutura. Então passou a ser dependente do sistema financeiro internacional e também dos capitais externos, porque com a abertura da economia que aconteceu a partir de 1808, com a vinda da família real, quer dizer, então, vários empreendimentos do estrangeiro, sobretudo britânico a partir dessa época, em ferrovias e inclusive até mesmo em alguns empreendimentos industriais, ainda preliminares, e na geração de energia elétrica também. Então, a partir de 1808, a economia brasileira ela ficou dependente não só do financiamento do exterior, através do sistema financeiro, como também de capitais externos que para o Brasil vinham exatamente para, digamos assim, explorar em seus empreendimentos os recursos do país. A economia brasileira teve um avanço célere na desnacionalização com a crescente penetração do capital estrangeiro, que começou exatamente em 1808 e que, digamos assim, a partir de 1990, com o processo de
globalização da economia brasileira e da adoção do neoliberalismo, essa situação foi agravada e os problemas sociais da nação brasileira também se agravaram ao longo da história e se aprofundaram. Esses problemas se tornaram ainda mais graves na era contemporânea. Bem, essa é uma rápida introdução do que aconteceu no Brasil ao longo da história. Mas vamos lhes falar agora sobre cada um dos períodos, o que é que aconteceu e o que é que tem de lamentável a respeito do que ocorreu durante esses períodos. Por exemplo, de 1500 a 1821, esse corresponde ao Brasil no período colonial. Neste período, de 1500 a 1821, o Brasil centrou sua atividade econômica na produção de produtos primários para exportação, como foi o caso do açúcar, né? Foi este processo que consolidou no Brasil colônia o latifúndio, isto é, a grande propriedade rural, e a monocultura de exportação. Além disso, do latifúndio, se consolidou também a escravidão, a vinculação dependente do país em relação ao exterior, também, e suas lamentáveis consequências. Então, no período colonial, se consolidou, repito, o latifúndio, a escravidão e a vinculação dependente do país em relação ao exterior. No Brasil, no período colonial, prosperou a colônia de exploração de Portugal, ao invés da colônia de povoamento, como a que ocorreu nos Estados Unidos, caracterizada pela existência da pequena e média propriedade dedicada ao autoconsumo e ao mercado interno. Pode-se afirmar que a implantação de uma colônia de exploração, ao invés de uma colônia de povoamento, foi um dos fatores que contribuiu para o atraso econômico do Brasil ao longo de sua história. Para manter o Brasil atrasado economicamente e culturalmente, durante o período colonial, é outro fato lamentável também, Portugal evitou implantar universidades no país. E também evitou a implantação de indústrias, exatamente para beneficiar a Inglaterra, da qual dependia, inclusive financeiramente. Então, para favorecer a indústria britânica, que exportava para o Brasil seus produtos já na primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, o governo do Brasil, quer dizer, o governo de Portugal, digo melhor, instalado aqui no Brasil, evitou que, além de indústrias se instalassem no Brasil, procurou também evitar a implantação de universidades, que contribuiu para o atraso do ponto de vista educacional e cultural do povo brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a universidade no Brasil só se implantou no século XVIII, ao contrário da experiência da Espanha em relação aos países, suas colônias aqui na América. A Espanha instalou universidades desde o início da sua presença na América Espanhola, ao contrário do Brasil. Então, veja que esse foi um dos fatores, um dos grandes obstáculos que contribuíram para o atraso do Brasil ao longo da sua história. Então, a não implantação de universidades, o Brasil foi o último país da América a implantar universidades.
Isso, em certa medida, explica também o fato de o Brasil ser o único país da América Latina, um dos poucos países da América Latina, digo melhor, que não tem, por exemplo, um detentor do Prêmio Nobel, né? E enquanto que países vizinhos, como Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Venezuela, são países que já apresentaram detentores do Prêmio Nobel, porque são países que evoluíram do ponto de vista da educação e da cultura mais do que o Brasil ao longo da história. O fato do Brasil também ter feito a abertura dos portos em 1808, favoreceu os interesses da Grã-Bretanha, aprofundando a sua dependência em relação ao exterior e obstaculando o próprio desenvolvimento industrial do país. Bem, o segundo período que eu pretendo aqui analisar é o que aconteceu durante o Império. O Império começa em 1822 e termina em 1889. São duas datas que são bastante comemoradas no Brasil. 1822, o ano da independência do Brasil. Em 1889, o ano da proclamação da República. Independência e República são dois eventos que, na história de muitos países, são eventos altamente significativos. Mas no Brasil, nós temos alguns senões a fazer com relação à independência e à própria proclamação da República. Vou lhes mostrar agora quais são esses senões. Começando aqui pela independência do Brasil. A independência do Brasil ocorreu em 1822, mas foi uma falsa independência, porque o Brasil continuou subordinado a Portugal. Por que continuou subordinado a Portugal? Simplesmente porque os filhos do rei Dom João VI, aliás, o filho do rei Dom João VI, Dom Pedro I, foi colocado como imperador do Brasil, por decisão exatamente do rei de Portugal. E o filho do Dom João VI, o Dom Pedro I, continuou mantendo relações de subordinação em relação a Portugal. A independência do Brasil em 1802 foi uma falsa independência, porque continuou subordinado a Portugal, como eu já disse, além de ter sido uma independência sem revolução. A história de todas as independências na América Latina, como em todo o mundo, sempre foi precedida de uma revolução, em que o povo, em armas, conquista a sua independência. Só para exemplificar, o caso da independência americana. Quando o povo em armas derrotou o país, a Inglaterra, que colonizava os Estados Unidos, expulsou os britânicos dos Estados Unidos e o país se tornou independente. Então foi uma revolução que teve uma efetiva participação do povo na sua realização. Então, quando eu digo que aqui foi uma independência sem revolução, porque não houve mudanças também na base econômica da nação. A estrutura econômica do país, que prevaleceu durante a colônia, período colonial, continuou durante o Império. Esse também foi um fator que se coloca como um obstáculo ao desenvolvimento do país. O Estado Nacional brasileiro, que nasce da independência do Brasil, mantém o execrável latifúndio e intensifica a não menos execrável escravidão, fazendo desta o suporte da restauração que realiza contra as estruturas econômicas herdadas da colônia. Além disso, o Brasil pagou pesada indenização aos cofres portugueses
pelo fato de Portugal ter concedido a independência do Brasil. Então, fato que é importante observar, que a independência ela não foi conquistada, ela foi concedida pelo colonizador. E o que se falava na época, um comentário que se diz houve na época, é que Dom João VI, preocupado com as revoluções que estavam acontecendo lá em vários países em várias regiões colonizadas pela Espanha, e que os povos conquistaram sua independência realizando uma revolução que expulsou os espanhóis de cada um dos seus países, sobretudo as revoluções lideradas por Simão Bolívar, que começou na Venezuela e que foi até atingiu outros países da região. Mas o Dom João VI, diante dessa situação existente na América Espanhola, fez um comentário para o Dom Pedro I dizendo: vamos conceder a independência antes que algum aventureiro lance mão dela, tá certo? De modo que foi uma estratégia adotada por Dom João VI exatamente para evitar que, por meio de uma revolução popular, a independência se realizasse no Brasil. E de modo que foi uma independência, falsa independência, porque foi mantida a estrutura econômica dominante, o latifúndio, a escravidão, e além de pagar a Portugal pela independência, que é um fato, eu diria até, eu não conheço na história nenhum país que tenha pago ao país colonizador por ter concedido a sua independência, pela realização da sua independência. A independência do Brasil, portanto, diferiu da experiência dos demais países das Américas, porque não apresentou as características de um típico processo revolucionário nacional libertador. O nativismo revolucionário, sob influência dos ideais do liberalismo e das grandes revoluções de fins do século XVIII, cedeu terreno no Brasil à lógica de mudar conservando os privilégios. Aliás, essa tem sido a tônica no Brasil ao longo da história e que prevalece até hoje. O principal fato deplorável da independência do Brasil é o de que ela não resultou da luta do povo brasileiro, mas sim da vontade do imperador Dom Pedro I. Claro que houve no Brasil várias revoltas, várias lutas, inclusive a desempenhada por Tiradentes, que morreu exatamente lutando pela independência do país. E também não podemos deixar de aqui destacar o fato de que em 1823 houve na Bahia a luta do povo baiano visando a expulsão das tropas portuguesas que, aquarteladas na Bahia, se recusavam a sair do país. Então o povo baiano, de arma na mão, expulsou as tropas portuguesas em 1823. Expulsou heroicamente as tropas portuguesas. Mas, lamentavelmente, a independência do Brasil não levou, digo melhor, à abolição da escravidão. Que uma verdadeira independência levaria à abolição da escravidão. Como aconteceu nos Estados Unidos. A independência americana, que é chamada também como Revolução Americana, contribuiu para que, digamos assim, fosse dado o primeiro passo na libertação dos escravos, que lá também existia. Dom Pedro I, durante o seu
no seu governo, autorizou enormes gastos com a Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828, entre o Brasil e a Argentina, pela posse da província de Cisplatina, que é o atual Uruguai. O dinheiro gasto nos combates desequilibrou bastante a economia brasileira, já desfalcada com o pagamento a Portugal pelo reconhecimento da independência. O desfecho desfavorável ao Brasil com a Guerra da Cisplatina, que desejava que o Uruguai continuasse integrado ao Império do Brasil, agravou a crise política no país e foi um dos motivos a mais para a insatisfação dos brasileiros em relação ao imperador Dom Pedro I, que abdicou ao trono em 7 de abril de 1831, digo melhor, depois do assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era um crítico do Império, um grande crítico do Império. Alguns até atribuem responsabilização por parte do Império pela morte de Líbero Badaró. Então, este fato fez com que se tornasse precária a sustentação política do imperador. A saída de Dom Pedro I do governo imperial, que também se explica pelo chamamento que houve por parte do rei de Portugal, para que ele retornasse a Portugal, para que ele se dirigisse para Portugal, mas a saída de Dom Pedro I do governo imperial representou uma nova fase para a história política do Brasil. Não tendo idade para assumir o trono, seu filho Dom Pedro II teria que aguardar sua maioridade para tornar-se imperador. Para solucionar esse problema, para governar o Brasil, foi eleita uma regência provisória e, posteriormente, uma regência trina permanente. Então, durante esse período, foi um período muito conturbado, em que a unidade territorial do país foi ameaçada, com várias tentativas até de separação do país, de várias regiões do país, e a autoridade central foi questionada e posta à prova por motins, revoltas e rebeliões em todo o país. Em 1840, com apenas 15 anos de idade, até contra o que era estabelecido pela lei vigorante, foi dado posse a Dom Pedro II, que foi coroado imperador do Brasil. Desde esse momento em diante, ele passaria a ser a mais importante figura política do país por praticamente 5 décadas. Então, durante o Império, o Brasil se envolveu também em guerra contra o Paraguai. Quer dizer, além da guerra da Cisplatina, se envolveu contra o Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional ocorrido entre os anos de 1864 e 1870 na América do Sul. O Brasil, a Argentina e o Uruguai firmaram um acordo militar chamado de Tríplice Aliança, que derrotou o Paraguai e dizimou metade de sua população. Houve, na prática, um genocídio contra a população paraguaia que se ressente até hoje. Com relação ao Brasil, a guerra custou milhares de vidas, cerca de 60 mil, e afetou bastante a economia, sendo necessário tomar vários empréstimos da Inglaterra para manter o equilíbrio financeiro do país. Veja que a dependência em relação à Inglaterra se aprofundou ainda mais com a Guerra do Paraguai. Já havia sido agravado com a Guerra da Cisplatina, que o Brasil recorreu à Inglaterra também para poder cobrir o rombo que foi produzido com seu envolvimento na guerra. A Inglaterra não participou diretamente da guerra, mas foi o único país a lucrar com ela, porque ampliou seus mercados e o Brasil aumentou sua dívida com o Reino Unido.
Alcançando seu auge entre 1850 e 1870, o regime imperial entrou em declínio. Posteriormente, com o desenrolar de vários eventos, como por exemplo o fim do tráfico negreiro por imposição britânica e do escravismo, naturalmente, e as contendas com militares e religiosos que abalaram a monarquia. Os militares desejavam ocupar mais espaço no poder. Eles se consideravam importantes e sua importância se tornou patente a partir da Guerra do Paraguai, né? Então eles reivindicavam mais a ocupação de espaço de poder que era negado pelo imperador. Então isso criou um conflito entre o império e os militares. O segundo conflito foi com a Igreja Católica, porque Dom Pedro II era maçom e a Igreja Católica combatia a maçonaria, de modo que essas diferenças contribuíram para que o governo imperial ele se debilitasse. O primeiro golpe contundente contra Dom Pedro II aconteceu em 1888, quando a princesa Isabel autorizou a libertação de todos os escravos por imposição britânica. E isto fez com que o governo do imperador Dom Pedro II perdesse o apoio dos escravocratas, ou seja, os proprietários rurais, detentores dos latifúndios, e que se constituía no último pilar que sustentava a existência do poder imperial. Então o governo imperial perdeu o apoio da Igreja Católica, dos militares e também dos proprietários rurais do país. No ano seguinte, ou seja, em 1889, o acirramento nas relações entre o exército e o império foi suficiente para que um golpe de Estado derrubasse a monarquia e proclamasse a República no Brasil. Então foi assim que aconteceu a proclamação da República, um golpe de Estado sem participação do povo na sua realização. Bem, vamos agora lhes falar sobre o Brasil durante a República Velha, que foi de 1889 a 1929. O principal fato deplorável, repito, na proclamação da República é o de que ela não resultou da luta do povo brasileiro, e sim de um golpe de Estado, patrocinado pelo Exército, com o apoio das oligarquias econômicas que dominavam o Brasil. Então essa aliança do Exército com os proprietários rurais, as oligarquias rurais existentes no país, contribuiu para a queda do Império. Repetiu-se com a proclamação da República o que ocorreu com a independência, conforme já havia dito antes, que não resultou da luta do povo brasileiro, mas sim da vontade do imperador Dom Pedro I, no caso da independência, e resultou de um golpe de Estado, no caso da proclamação da República. A República que nasce do golpe de Estado mantém também um modelo agrário exportador que privilegia os interesses das oligarquias rurais desde 1500, com um execrável latifúndio herdado do período colonial. Deplorável também foi a manutenção da subordinação do país em relação à Inglaterra desde 1810. A República Velha, ou Primeira República, é o nome dado ao período compreendido entre a proclamação da República, em 1889, e o seu fim com a eclosão da Revolução de 1930. A República Velha teve dois momentos. A República da Espada, que foi comandada por dois marechais, Deodoro da Fonseca, que foi o líder do golpe de Estado que proclamou a República, e Floriano Peixoto,
Então, houve 2 governos de 2 marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e esse período é chamado da República da Espada. Foi durante a República da Espada que foi outorgada a Constituição. Ela foi imposta exatamente pelos governantes. A Constituição que iria nortear as ações institucionais durante a República Velha. Este período foi marcado por crises econômicas e por conflitos, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Após a República da Espada, tivemos a República Oligárquica, que foi marcada pelo controle político exercido sob o governo federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida política do café com leite. Foi nesse período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo poder regional, poder político regional a diversas elites locais do país. Durante esse período da República Oligárquica, houve vários conflitos sociais, como a Guerra de Canudos, que foi um genocídio que foi praticado, matou praticamente todos que se rebelavam contra o governo imperial, ou melhor, contra a República, digo melhor. Aliás, se dizia até que o Antônio Conselheiro, que foi o líder da revolta de Canudos, da Guerra de Canudos, seria partidário do Império e que por isso estava combatendo a República. Mas outros explicam de outra maneira, que era uma luta exatamente contra a República pelos maltratos que a República vinha produzindo. Então, houve a Guerra de Canudos, a Guerra da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, o Tenentismo, que foi um movimento militar dentro das Forças Armadas, a Coluna Prestes, que foi um movimento também de militares pelo país, combatendo exatamente a República, né, que não satisfazia exatamente os interesses desses que participaram do movimento. E também houve o cangaço, em que se destacou, sobretudo, Lampião. Este período marca também a ascensão e queda do poder econômico dos fazendeiros paulistas, baseada na produção do café para exportação, com a crise da Bolsa de Nova York em 1929. Na República Velha, foi mantida também a subordinação do país em relação à Inglaterra, que ocorreu desde o Império a partir de 1810. Então vem de longe a dependência do Brasil em relação à Inglaterra. O modelo agrário exportador, que foi adotado no período colonial, a partir de 1500 até 1930, esse modelo econômico agrário exportador tinha como principais interessados na sua manutenção a classe de latifundiários e setores agroexportadores. A crise econômica mundial que atingiu profundamente a produção cafeeira de 1929 foi um dos fatores que levaram à queda da República Velha, que foi nefasta para o Brasil, porque além de ter mantido o modelo agrário exportador, que se estruturou com base no latifúndio desde 1500, e esse é um dos fatores, um dos grandes entraves que o país enfrenta, também foi deplorável o exercício do poder de forma pseudo-democrática pelas oligarquias que dominavam o Brasil, fato este que contribuiu para a eclosão da crise política resultante da eleição fraudulenta do sucessor do então presidente Washington Luiz, que foi um fator que redundou na denominada Revolução de 30 e na ascensão ao poder de Getúlio Vargas. Então, a República Velha também manteve todos os aspectos negativos do período colonial, do Império e do período colonial.
Então, o Brasil, quer dizer, houve um processo de, digamos assim, de obstáculos, criação de obstáculos, obstáculos esses que foram mantidos durante muitos anos, centenas de anos, de 1500 até 1930, praticamente a estrutura econômica do país se manteve a mesma no período colonial. Agora vamos lhes falar sobre o Brasil durante a Era Vargas. Quando Getúlio Vargas assumiu ao poder, inicia-se o período de industrialização no Brasil. O modelo econômico nacional desenvolvimentista, adotado pelo governo Vargas, promoveu o desenvolvimento do Brasil com a política de substituição de importações. Então, o que era antes importado passou a ser produzido internamente. E essa política foi apoiada fundamentalmente com investimentos do governo, especialmente em infraestrutura, em investimento de empresas do Estado, em investimentos de capitais privados nacionais. Então, quem comandou a economia brasileira nesse período foi o governo associado a empreendedores nacionais instalados no Brasil. Vargas baseou sua administração nos preceitos do populismo, nacionalismo e trabalhismo. A política econômica passou a valorizar o mercado interno, que favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, o processo de urbanização. A modernização do Brasil, encetada pelo governo Vargas, não levou, entretanto, à realização de mudança na estrutura agrária do país, que continuou dominada pelo latifúndio. Esse também é um dos grandes obstáculos que o Brasil enfrenta até hoje. Que mesmo durante o governo Vargas, que deu início ao processo de industrialização, não significou, digamos assim, uma quebra da estrutura anterior. Quer dizer, ele promoveu a industrialização mantendo o que existia antes. É isso que eu quero dizer. Certo? Então, a modernização do Brasil, encetada pelo governo Vargas, não levou à realização de mudança na estrutura agrária. A Era Vargas marca, portanto, a mudança nos rumos da República, com o poder político do país sendo agora compartilhado entre os grandes proprietários de terra e empresários industriais. Até 1930, os grandes proprietários de terra, que eram os grandes mentores da economia, eles lideravam a economia. Mas agora os empresários industriais passaram a ter um papel importante. Não excluir, os grandes proprietários de terra não foram excluídos, mas passaram a dividir, digamos, o poder econômico do país, grandes empresários de terra e empresários industriais. Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 1930 a 1945, instituiu uma ditadura, a ditadura do Estado Novo, em 1937, após a eclosão do movimento revolucionário promovido pelos comunistas, em 1935, que foi esmagado pelo governo federal. À medida que se tornava claro o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, crescia a rejeição ao governo de Getúlio Vargas, que se viu forçado, por pressões de forças políticas democráticas, a conceder anistia para os presos políticos, a permitir a liberdade de organização partidária, convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e marcar novas eleições. No dia 29 de outubro de 1945,
por pressão do governo dos Estados Unidos, que passaram a ser, no Ocidente, a potência dominante, inclusive desbancando a Inglaterra da posição que ocupava até a Segunda Guerra Mundial. Então, por pressão do governo dos Estados Unidos, militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio, e forçaram a renúncia do presidente Vargas. Consolidava-se assim a queda do Estado Novo, ou seja, a ditadura Vargas. A deposição de Vargas ocorreu não apenas porque a ditadura do Estado Novo era incompatível com os novos tempos de democratização do mundo após a Segunda Guerra Mundial, mas também para atrelar o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, que aconteceu a partir do governo do general Eurico Gaspar Dutra. O período que nós vamos agora analisar é o Brasil durante a República Democrática, de 1946 a 1964. Veja que nós tivemos a República da Espada e a República Oligárquica após a proclamação da República. A partir de 1930 houve um interregno em que Getúlio governou de 1930 a 1937, ainda com base na Constituição de 1891. Mas em 1937 ele deu um golpe de Estado e impôs uma nova Constituição, que foi até considerada polaca. E essa nova Constituição, com essa nova Constituição, ele governou de 1937 a 1945. Então houve um interregno na República de 30 a 45, ou seja, 15 anos. Só em 1946 é que, com a nova Constituição, que foi democraticamente elaborada por constituintes eleitos para esse fim, aí nós passamos a ter o que nós denominamos de República Democrática. Democrática exatamente porque, a partir de 1946, ela foi uma república que foi, digamos assim, posta em prática com base numa Constituição democraticamente elaborada. Após a deposição de Getúlio Vargas, o general Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto. Internamente, no Brasil, teve como primeira grande ação a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou as leis a serem integradas a uma nova Carta Magna. Oficializada em 1946, a nova Constituição brasileira determinava a autonomia entre os três poderes da República e a realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. Na economia brasileira, as reservas cambiais do país foram diminuindo, porque a política econômica adotada por Getúlio Vargas foi abandonada pelo governo Dutra. E o país que antes procurava produzir internamente para atender às necessidades do país, passou a importar em grande volume, sobretudo dos Estados Unidos. Isso provocou exatamente que, no plano da economia, as reservas cambiais do país fossem diminuindo. A indústria nacional desacelerou, exatamente por conta dessa prioridade que o governo dava às importações e não à produção interna industrial. E, além disto, a dívida externa voltou a crescer, tornando o país cada vez mais vulnerável economicamente.
Então, o que é que aconteceu? Reservas cambiais diminuíram, a indústria nacional desacelerou com Dutra e a dívida externa cresceu, voltou a crescer. E isso aconteceu exatamente porque houve uma mudança na política econômica. O governo Dutra não deu continuidade ao projeto nacionalista de Getúlio Vargas e o tornou o país subalterno aos Estados Unidos, com a aliança que fez com o governo norte-americano. Fato este que repercutiu em ações políticas de natureza autoritária no plano interno. Por exemplo, por imposição dos Estados Unidos, o Partido Comunista Brasileiro, após receber uma significativa quantidade de votos nas eleições de 1946, foi posto na ilegalidade. E todos os funcionários públicos ligados a esse partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o governo do Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Quer dizer, isso significou um atrelamento do governo Dutra ao governo dos Estados Unidos. Getúlio Vargas, entretanto, voltou a governar o Brasil a partir de 51 e 54, ao se eleger presidente pelo voto popular. Durante esse período, Getúlio realizou um esforço de planejamento muito ambicioso e completo, mais completo do que no período anterior, com a adoção de uma política econômica nacional desenvolvimentista. É importante destacar, aqui eu faço um parênteses, que nesse processo de planejamento do nacional desenvolvimentismo no governo Vargas, uma figura se destacou, entre vários outros que também foram importantes, nesse processo, que foi o economista Rômulo Almeida, que teve um papel fundamental no desenvolvimento do país, na modernização do país a partir do segundo governo Vargas, de 1951 a 54. Nessa oportunidade, houve um dos mais completos levantamentos da economia brasileira, além de propor uma série de projetos de infraestrutura, com seus programas de execução, abrangendo projetos de modernização de vias férreas, portos, navegação e cabotagem, geração de energia elétrica, etc. Foram adotadas medidas para superar as disparidades regionais de renda, sobretudo para melhor integrar o Nordeste do Brasil ao restante da economia nacional e para alcançar a estabilidade monetária. Foram criados também o BNDES e a Petrobras, que são joias da coroa brasileira, coroa entre aspas. São empresas que foram fundamentais e que ainda continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Acusado de tentar assassinar Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda, que era um dos críticos do governo, e pela morte do Major Rubens Weiss, o presidente Vargas suicidou-se por não aceitar a sua deposição pelos militares em 1954. Getúlio Vargas preferiu se matar a ser preso pelas Forças Armadas, porque era acusado de ter tentado assassinar Lacerda e de ter morto o Major Rubens Weiss. Tendo a sua atitude representada também o ato final de um governante do Brasil que pautou sua ação na defesa do progresso econômico e social do país e da soberania nacional. Por trás dessa ação movida pelas Forças Armadas para depor Getúlio, estava também o interesse norte-americano de que ele fosse afastado do poder, simplesmente porque ele estava desenvolvendo uma política nacionalista que afetava os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Apesar dos êxitos econômicos ao promover a industrialização no Brasil e ao criar instituições governamentais
promotora do desenvolvimento econômico e social e dos avanços sociais resultantes de novas legislações, como a legislação trabalhista, a CLT é uma obra de Getúlio, né? A Era Vargas, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, teve como fato deplorável o representado pelo estado de exceção, que foi implantado de 37 a 45, de 1937 a 1945, em que o governo Vargas prendeu nos seus cárceres e assassinou muitos de seus opositores. Então este é o lado negro, o fato mais lamentável do governo Vargas durante todos os governos que exerceu no Brasil. Após Getúlio Vargas, o governo Vargas, quem o sucedeu pela via eleitoral foi Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1955 a 1960. A industrialização brasileira, a partir de Juscelino Kubitschek, toma novo rumo, diametralmente oposto ao adotado por Getúlio Vargas. Até então, durante o governo Vargas, o processo de industrialização avançara sob a liderança da empresa brasileira. Esse é um ponto que é importante destacar. A partir do governo Juscelino Kubitschek, o capital estrangeiro vai assumir progressivamente o controle dos ramos mais dinâmicos da economia brasileira. Um ponto que é importante aqui destacar, eu quero fazer esse destaque nesse aspecto, de que o processo de industrialização, que era antes comandado pela empresa brasileira, passou a ser comandado pela empresa estrangeira. Há uma diferença fundamental entre processos que são comandados por empresas nacionais e aquelas que são comandadas por empresas estrangeiras. No caso da empresa nacional, todas as ações elas são desenvolvidas no sentido de fazer com que aquele empreendimento localizado no país cresça e se desenvolva na plenitude, quer dizer, procurando integrar a ação desenvolvida pela empresa ao conjunto do país. Já a empresa estrangeira não tem essa mesma abordagem, essa mesma visão. O interesse da empresa estrangeira é lucrar no país e remeter o resultado do seu lucro para fora. No caso da empresa brasileira, o lucro que ela obtém é reinvestido dentro do país. Então há uma vantagem você ter no comando do processo econômico brasileiro empresas nacionais, exatamente porque a empresa nacional ela orientaria, digamos assim, os seus lucros no sentido de expandir a capacidade do seu negócio no país ou até aplicar em outros empreendimentos existentes no país. Já a empresa estrangeira, não. Quer dizer, ao remeter para fora os seus lucros, esses lucros eles podem ter outro destino, ou seja, ser utilizado no desenvolvimento do país de origem, da sede dessas empresas, como também ser destinado a outros países onde essas empresas operam, porque, de modo geral, são empresas multinacionais. Então, para o país, é mais vantajoso ter os empresários nacionais no comando do processo do que a empresa estrangeira. Feito esse parêntese, o que eu tenho a colocar também é o seguinte, é que a partir, já disse, do governo Juscelino Kubitschek, o capital estrangeiro assume o controle dos ramos mais dinâmicos da economia brasileira. Esse é um ponto importante. Os ramos mais dinâmicos da economia brasileira passam a ser assumidos pelo capital estrangeiro. A expansão da economia brasileira se fez com crescente participação do capital estrangeiro, que era, em sua grande maioria, monopólios ou oligopólios que operavam globalmente, que realizou seus investimentos visando a completa conquista do mercado nacional. A partir do governo Kubitschek, é aprofundada a desnacionalização da economia brasileira, com o capital estrangeiro assumindo o comando do processo de industrialização do Brasil.
e a indústria nacional ficando relegada à sua própria sorte ao sofrer a concorrência de grupos externos atraídos pelos incentivos e vantagens oficiais. Então foi isso que aconteceu durante o governo Juscelino. Quer dizer, contribuiu para que houvesse essa dominância do capital estrangeiro e naturalmente, comprometendo o próprio processo de desenvolvimento nacional. Então, esse é um ponto que é importante destacar como fator de obstáculo ao desenvolvimento do país. Jânio Quadros substitui Juscelino Kubitschek em 1961 e renuncia após governar o Brasil durante 7 anos. Durante o governo de Jânio Quadros, como foi um período muito curto, nada de relevante aconteceu durante o governo, por isso que não faço nenhuma referência ao governo Jânio Quadros. O vice-presidente, João Goulart, assumiu a presidência da República em 3 de setembro de 1961, em regime parlamentarista, sob a direção de Tancredo Neves, que foi a solução política encontrada diante da luta de Leonel Brizola em defesa da legalidade para assegurar a posse de João Goulart e da oposição das Forças Armadas à sua posse. Eu quero dizer o seguinte, é que João Goulart, que era o vice-presidente eleito, porque naquela época a eleição de presidente não era casada com a de vice-presidente, então Jânio Quadros foi eleito pela UDN e o João Goulart foi eleito pelo PTB, como apoio do PSD, que era o partido majoritário na época. Então, com a renúncia de Jânio Quadros, o João Goulart assumiu, e João Goulart era uma pessoa cujas origens eram as mesmas de Getúlio Vargas. Ele era um político nacionalista. E as Forças Armadas, exatamente a serviço de interesses subalternos, atendendo provavelmente a demandas até do governo dos Estados Unidos, resolveu impedir a posse de João Goulart, a presidente da República, exatamente pela postura nacionalista dele, pela política nacional defendida por ele de defesa dos interesses nacionais. Então, diante disso, houve um obstáculo exercido pelas Forças Armadas, mas o governador Leonel Brizola do Rio Grande do Sul reagiu a isso e instalou uma resistência no Rio Grande do Sul, contando inclusive com o apoio do Terceiro Exército, sediado no Rio Grande do Sul, para resistir, para defender com todas as forças a legalidade para assegurar a posse de João Goulart. E ele conseguiu, mas teve que ceder no aspecto que João Goulart assumiu sem todas as prerrogativas de um presidente da República presidencialista, vamos dizer assim, de base presidencialista. Inventaram um regime parlamentarista sob a direção de Tancredo Neves, exatamente para barrar as ações do governo João Goulart. Mas ele convocou um plebiscito para deliberar, para que o povo brasileiro deliberasse se deveria ser mantido o presidencialismo ou o parlamentarismo. E o presidencialismo venceu. E, diante disso, João Goulart recuperou as condições para exercer o governo na plenitude. Durante o seu governo, João Goulart buscou implementar as reformas de base para superar os grandes problemas estruturais vividos pelo Brasil e para fazer frente à crise econômica, política e social existente nos primeiros anos da década de 60. Porque durante o governo Juscelino Kubitschek, o governo gastou além da sua capacidade, o país apresentou taxas de inflação extremamente elevadas e
o modelo de desenvolvimento que foi adotado naquele período também atingiu seus limites e começou um declínio na atividade econômica. Isso daí fez com que João Goulart tivesse que, além de implementar as reformas de base para fazer frente aos problemas estruturais, também tivesse que buscar a solução para os problemas econômicos do país. Queda no crescimento econômico, taxa de inflação elevada, aumento do desemprego, e claro que isso contribuiu para aumentar as tensões sociais com a ocorrência de greves sucessivas em várias áreas da atividade econômica. Com as reformas de base foram adotadas iniciativas pelo governo João Goulart que visavam a reforma bancária, a reforma fiscal, urbana, administrativa, a reforma agrária e universitária. Incluía também oferecer o direito de votos para analfabetos e patentes subalternas das Forças Armadas. As medidas buscavam também uma participação maior do Estado brasileiro nas questões econômicas, regulando o investimento estrangeiro no Brasil. Entre as mudanças pretendidas pela reforma de base, estava em primeiro lugar a reforma agrária. O objetivo era possibilitar que milhares de trabalhadores rurais tivessem acesso às terras em mãos do latifúndio, que ainda permanece até hoje. A lei de remessa de lucros, que buscava reduzir o altíssimo índice de lucros que as grandes empresas estrangeiras remetiam do Brasil para suas matrizes. As reformas de base objetivavam, portanto, o progresso econômico e social e a defesa dos interesses nacionais. O governo João Goulart foi o último na história do Brasil que buscou promover o progresso econômico e social e a defesa dos interesses nacionais. A investida do governo João Goulart pela aplicação das reformas de base começou no dia 13 de março de 1964, através de um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Neste comício, o presidente João Goulart anunciou a assinatura do decreto que estatizava refinarias de petróleo particulares, muitas delas em mãos do capital estrangeiro. E o decreto também desapropriava terras improdutivas localizadas à beira de estradas e ferrovias, sobretudo aquelas terras em mãos do latifúndio. Como as propostas tinham um cunho nacionalista e eram influenciadas pelo pensamento de esquerda, os defensores do capitalismo, do latifúndio e membros da direita brasileira receavam quanto ao crescimento de um possível governo comunista no Brasil. O comício na central do país, na central do Brasil, foi um momento decisivo para determinar a organização dos militares para dar início ao golpe de Estado, que foi deflagrado em 31 de março de 1964, estabelecendo uma ditadura militar no país para abortar as mudanças econômicas e sociais patrocinadas pelo governo João Goulart. Está aí um dos fatores que fazem com que o Brasil seja o país que é, com os problemas herdados do passado. As Forças Armadas agiram para derrubar o governo João Goulart, influenciadas também pela polarização ideológica vivenciada pela sociedade brasileira naquela conjuntura política, e também devido à quebra da hierarquia da disciplina nas Forças Armadas, com a sublevação de setores subalternos, que foi o principal fator que ocasionou o afastamento dos militares legalistas que deixaram de apoiar o governo João Goulart, facilitando o movimento golpista de direita que executou o golpe. Bem, este é o quadro que prevaleceu
digamos assim, durante o que eu chamo de República Democrática. A República Democrática ela chegou ao fim com o golpe de Estado que barrou as pretensões do governo João Goulart de levar avante as reformas de base que contribuiriam para o progresso econômico e social do país. O Brasil, durante a ditadura militar, é a fase que vamos relatar agora. Ela aconteceu de 1964 a 1975. Com a deposição de João Goulart do poder, foram promulgados atos institucionais durante os governos dos generais Castelo Branco, que ocupou o poder logo depois do golpe, e que ocupou o governo durante de 64 a 67, e posteriormente a Castelo Branco, os militares escolheram Arthur da Costa e Silva para governar de 1967 a 1969. Esses atos institucionais acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o ato institucional número 5, que suspendeu as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. De 1968 a 1973, o Brasil experimentou elevadas taxas de crescimento econômico, gerando um clima de otimismo logo batizado de milagre econômico. E a indústria se constituiu no principal setor no surto de desenvolvimento iniciado em 68. Mas uma indústria comandada pelo capital estrangeiro, diga-se de passagem. Durante a ditadura militar, houve a implementação de 3 PNDs, 3 Planos Nacional de Desenvolvimento. No governo Garrastazu Azul Médici, o Plano Nacional de Desenvolvimento número 1, no governo Ernesto Geisel, que foi o PND 2, o segundo PND, e o PND 3 durante o governo João Figueiredo. Foi sobretudo no governo Ernesto Geisel, com o segundo PND, que foram definidos como objetivos completar a estrutura industrial brasileira, substituir importações de insumos básicos e bens de capital, superar os problemas cambiais resultantes da crise do petróleo, desenvolver projetos de carvão não ferrosos, álcool da cana, energia elétrica e petróleo, implantados na década de 70, em várias partes do país, e contribuir para a desconcentração da atividade produtiva no Brasil. O modelo de desenvolvimento capitalista dependente a partir do governo Juscelino Kubitschek, em 1955, foi mantido até 1985 pelos governantes militares que assumiram o poder com o golpe de Estado em 1964. A recessão e a elevação do desemprego do início e do fim da década de 1980 assumiram uma dimensão até então desconhecida. Esta década foi até chamada de década perdida. A característica da economia brasileira que mais se evidencia é de que a queda acentuada no ritmo de crescimento indicou o esgotamento de um padrão que lhe conferiu impressionante dinamismo ao longo de todo o período da economia brasileira, da moderna industrialização, particularmente depois de meados da década de 50. Com a economia claudicante, o retorno de alguns exilados que se incumbiam de fazer o relato das barbaridades testemunhadas ou vividas nos porões da ditadura e a campanha pró-anistia ganhando as ruas, a sociedade brasileira foi vencendo a luta pela democracia. Os espaços de luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente, as diretas já, que uniram várias lideranças políticas
O movimento chegou ao auge em 1984, quando foi votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria de votos, não conseguiu os 2/3 necessários para sua aprovação. Após a derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente no colégio eleitoral, que era o que mandava a Constituição dominante no período da ditadura. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente, José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato à ditadura militar. Desse modo se encerrava a ditadura militar. Tancredo Neves faleceu antes de assumir o governo. Fato este que fez com que o vice-presidente José Sarney ocupasse a presidência da República. É oportuno observar que de 1980 a 1989, no período dos governos João Figueiredo e José Sarney, ocorreu uma profunda deterioração da situação econômica e social do Brasil. Praticamente o Estado Nacional faliu. Na década de 1980, o Brasil apresentou déficit no balanço de pagamentos, que se agravou com o segundo choque do petróleo e a subida vertiginosa das taxas de juros no mercado internacional. A dívida externa cresceu verticalmente. O modelo de desenvolvimento baseado no processo de substituição de importações e dependente de tecnologia e capitais externos, que atingiu o auge na década de 70, se esgotou no início dos anos 80. As décadas de 1980 e de 1980 e de 1990 marcam a mais longa e grave crise do Brasil em sua história, só superada pela crise econômica atual eclodida em 2014 e que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus. Com o fim da ditadura militar, houve a necessidade de elaboração de uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte se reuniu em fevereiro de 1987 e só teve suas atividades encerradas em setembro de 1988. Além dos deputados federais e senadores, havia também a presença de notáveis, isto é, especialistas em diversos assuntos, que diziam respeito à cidadania, à educação, à jurisprudência, ou seja, todos os assuntos correlacionados ao edifício jurídico de uma Constituição Federal. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e permanece até hoje como lei fundamental do Brasil. Isto é nela que se apoia todo o ordenamento jurídico brasileiro. Agora vamos nos falar sobre a fase seguinte do Brasil, o Brasil durante a Nova República. Nós chamamos a Nova República, depois do fim da ditadura, que foi um interregno que aconteceu entre a República Democrática de 46 a 1964 e o período que passou a haver a partir de 1988, que é o Brasil durante a Nova República, que ainda permanece até hoje. Bem, o Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil, eleito diretamente pelo voto popular, com o fim do regime militar em 1985 e a promulgação da Constituição de 1988. O seu governo teve que enfrentar uma forte crise financeira, que exigia medidas drásticas. As saídas oferecidas por sua equipe de economistas, como os planos Collor I e Collor II, mostraram-se desastrosas, provocando uma forte rejeição popular. Não bastasse isso, o tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Farias, passou a ser acusado de estar envolvido em um escândalo de corrupção. Essa suspeita acabou por envolver a figura do presidente no escândalo.
Fato este que custou não apenas o seu cargo, mas também os seus direitos políticos. É importante observar que a crise que aconteceu, a crise econômica que aconteceu durante o governo Collor, teve muito a ver com a incapacitação do Estado Nacional Brasileiro de assumir compromissos. Quer dizer, a crise econômica foi profunda e o Estado estava praticamente falido, sem condições de digamos assim, executar até as suas responsabilidades mais elementares. Diante disso, já durante o governo Collor, foi adotado o modelo neoliberal. Com a adoção do modelo, um aspecto que é importante observar a respeito do modelo neoliberal, depois nós vamos explicar quais são suas características, mas um fato marcante desse período é que a partir exatamente da nova república, o Estado Nacional Brasileiro praticamente abdicou das suas, grande parte, digamos assim, de suas responsabilidades, sobretudo na área econômica, de desenvolver suas ações visando o desenvolvimento do país. O Estado Nacional Brasileiro abdicou, transferindo grande parte daquilo que era a responsabilidade do Estado até então, do Estado brasileiro até então, para o setor privado. Então esta também foi uma grande mudança e foi um dos fatores que contribuíram para a lamentável situação política, econômica e social em que o país se encontra. Que o Estado Nacional no Brasil, quer dizer, diante da sua incapacidade financeira de exercer o seu papel na plenitude, transferiu grande parte de suas responsabilidades para o setor privado. E foi dessa forma que foi introduzido no país o modelo neoliberal. Então, adotando de forma subalterna, e esse é o aspecto que é importante observar, subalterna porque o modelo neoliberal foi, digamos assim, uma imposição exatamente partida das instituições financeiras dos grandes grupos econômicos internacionais sediados em Washington. E que exatamente foi o chamado Consenso de Washington, foi exatamente a adoção subalterna da estratégia de ajuste neoliberal formulada pelo Consenso de Washington, que fez com que não apenas o governo Collor, mas o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique e também os governos que sucederam a Fernando Henrique, que em princípio se imaginava que adotasse uma outra orientação, mas os governos Lula e Dilma Rousseff também seguiram o mesmo caminho, mantiveram o modelo neoliberal, e também os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, esses dois governos agravaram ainda mais a situação na medida em que radicalizaram na adoção do modelo neoliberal. Então, o que é que se passou a cumprir a partir desses governos todos que eu citei? Passou a cumprir o seguinte: o combate à inflação, com a adoção das chamadas metas de inflação, quer dizer, a inflação passou a ser o fator, o referencial, a base para todas as ações da economia brasileira. Quer dizer, isso daí foi uma exigência do Consenso de Washington. Primeiro, estabilização da economia com o combate à inflação. Segundo, a realização de reformas como, por exemplo, privatizações, que foram adotadas largamente desde o governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, menos durante o governo Lula, depois, já a partir do governo Dilma Rousseff, com a chamada parceria público-privada, mas também ia aprofundando
no governo Michel Temer, mas agora com o governo Jair Bolsonaro, há iniciativas no sentido de privatizar todo o patrimônio público, exatamente seguindo essa diretriz do consenso de Washington. Desregulamentação do mercado, ou seja, o mercado operaria livremente, sem nenhuma intervenção do governo no mercado. Liberalização financeira e comercial, quer dizer, também não haveria intervenção governamental, tanto na área financeira e na área comercial. E terceiro, retomada dos investimentos estrangeiros, ou seja, atrair capitais externos em grande volume. Quer dizer, o país passar a ser receptor em grande volume de capitais estrangeiros. Ou seja, o Brasil passou, a partir de 1990, a ser um país que passou a receber em grande volume capitais estrangeiros. A tal ponto que hoje, do PIB brasileiro, cerca de 60% representa capitais externos aplicados no país. O modelo econômico neoliberal adotado no Brasil trouxe como consequência a recessão econômica que teve início em 2014. Crescimento econômico extremamente baixo, pífios crescimento econômico, falência generalizada de empresas, o desemprego em massa que atingiu 13 milhões de trabalhadores naquela época, em 2014, a subutilização de 27 milhões de trabalhadores, a desindustrialização do país e o aumento da desnacionalização do que ainda resta do patrimônio público do Brasil. E, consequentemente, a maior subordinação do país em relação ao exterior. A crise econômica recessiva associada à corrupção sistêmica, que estava presente em vários órgãos do governo federal, fez com que Dilma Rousseff, que foi presidente da República do Brasil, de janeiro de 2011 a agosto de 2016, reeleito nas eleições de 2014, sofresse a rejeição das classes economicamente dominantes, de grande parte da população e da grande maioria do Congresso Nacional, e sofresse um processo de impeachment que se realizou com um golpe parlamentar que resultou em sua destituição do cargo. O governo Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff, agravou ainda mais a situação econômica e social do Brasil, adotando medidas que aprofundaram a recessão e inviabilizaram a retomada do desenvolvimento do Brasil. Os resultados estão aí: crescimento econômico negativo, desequilíbrios externos, desindustrialização do país, estagnação da produtividade, falência generalizada de empresas, desemprego em massa, dívida interna elevada, crise fiscal nos governos federal, estaduais e municipais, e agora também retrocesso no campo das conquistas sociais, com a adoção da reforma trabalhista. Com o governo Jair Bolsonaro, a partir de 2019, o futuro do Brasil está ameaçado ainda mais, porque ele está radicalizando ainda mais na adoção do modelo neoliberal, cujas consequências serão funestas para os direitos sociais. Começou com a reforma da Previdência, que afetou interesses, direitos adquiridos por muita gente. Michel Temer, com a reforma trabalhista, afetou direitos adquiridos com essa reforma trabalhista. Com o governo Jair Bolsonaro, e a partir de 1919, repito, o futuro do Brasil está ameaçado ainda mais, porque as consequências serão funestas para os direitos sociais, o meio ambiente, e os exemplos estão aí: as queimadas na Amazônia se multiplicam a cada dia,
e a independência do Brasil em relação às grandes potências e ao capital internacional. Na época em que vivemos com o governo Jair Bolsonaro, não há espaço para o avanço da democracia, dos direitos sociais, da defesa do meio ambiente e da independência nacional. Então, repito, na época em que vivemos com o governo Jair Bolsonaro, não há espaço para o avanço da democracia, dos direitos sociais do meio ambiente, na defesa do meio ambiente e da independência nacional. Ao contrário, há a tentativa de eliminação da democracia e dos direitos sociais e a desconstrução e negação das conquistas já realizadas pelas classes subalternas e pela nação brasileira para alcançar sua emancipação. Quais são as conclusões que extraímos de tudo isso? É que fica evidenciado que os problemas enfrentados pelo Brasil no momento e não resolvidos resultam de fatores que se somaram e acumularam ao longo de sua história, de 520 anos, na construção do progresso político, econômico e social, ao longo de sua história, e fez com que o país se defrontasse com os problemas atuais que foram criados e perduram desde o período colonial, cujas tentativas de superação foram abortadas pela repressão contra os movimentos sociais, pela derrubada de governos comprometidos com o progresso econômico e social do país e a defesa dos interesses nacionais, bem como com a adoção de políticas governamentais antinacionais e antissociais. O Brasil só alcançará o efetivo progresso econômico e social quando realizar uma reforma agrária que extirpe o secular latifúndio existente no país, quando implantar o estado de bem-estar social que assegure o pleno atendimento das necessidades básicas da população em termos de emprego, educação, saúde, transporte, habitação, saneamento básico e lazer, quando eliminar o divórcio entre o Estado e a sociedade civil, assegurando a participação democrática do povo nas decisões do governo em todos os níveis, através de plebiscito e referendo, e quando o governo priorizar os interesses da grande maioria da população e garantir a soberania nacional. Então, este é o quadro que eu lhes apresento, meus amigos, e evidentemente que para que o Brasil possa se desenvolver na plenitude do ponto de vista político, econômico e social, nós temos que remover todos esses obstáculos que eu citei, que foram construídos desde o período colonial até a época contemporânea. Então fica aqui essa minha mensagem e se busca, digamos assim, encontrar respostas para os problemas que o país enfrenta no momento, eu lhes recomendo a leitura desse nosso livro, A Invenção de um Novo Brasil, que foi publicado exatamente em 2017, a fim de que esta lamentável situação em que nós nos encontramos e que herdamos do passado e que permanece no presente possam ser eliminados. Fica então, portanto, essa minha mensagem, meus amigos, e fica o meu abraço fraternal. Até a próxima.